Oi, gente, tudo bem? Então, continuando a aula sobre expansão marítima, que eu falei pra vocês na Monarquia Nacional. Então, vamos lá. Eu falei pra vocês sobre a importância dos portugueses saírem do continente pelo mar, certo? Então, aí o que a gente vai ter? Uma série de expedições, eu vou falar algumas aqui, que vão aí ter o descobrimento do Brasil, descobrimento da América e tudo mais, certo? Então, a primeira coisa que os portugueses vão começar a fazer é descobrir a África, certo? Porque o que vai acontecer? Os turcos, eles vão tomar a região ali do mar Mediterrâneo e eles não vão deixar a pessoa continuar com a Rota da Seda, ou eles vão cobrar impostos muito caros. Eu tenho um globinho aqui, vamos ver se dá para mostrar. Então, eu tenho aqui Portugal, né? Tá bem pequenininho aqui, né? Portugal fica aqui. Eles poderiam fazer esse caminho para ir para a Ásia. Só que aí os muçulmanos, eles vão dominar esse mar aqui, que chama Mediterrâneo, e vão cobrar impostos muito altos. E aí os portugueses vão fazer o quê? Tentar achar outro caminho, certo? Então, a primeira coisa que eles vão fazer é descer a Europa em direção para a África, né? A gente tem aí, em 1415, eles vão conquistar Ceuta, que é uma região bem no norte da África, certo? E aí eles vão começar a contornar o continente africano, tá? Só que aí, bem aqui embaixo da África, tinha uma região que ela é super complicada de passar com navios. Ela é uma região muito turbulenta, o mar é muito agitado, tem muitos rochedos e tudo mais. Então tinha muitos naufrágios ali. Tanto que era chamado de Cabo das Tormentas, porque muita gente morria ali. Em 1488, percebam, a gente tem aí muito tempo, 70 anos para fazer tudo isso, e boa parte dele foi só para tentar passar esse pedacinho aqui. Um cara chamado Bartolomeu Dias vai conseguir passar esse pedacinho aqui para ir para o Oriente. A partir daí, eles mudam o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, tipo para dar sorte para eles. E aí, eles vão continuar tentando chegar às Índias. Lembrando a importância das Índias para buscar especiarias, que são os temperos, para buscar ouro, buscar joias preciosas, buscar tecidos da China, seda e tudo mais. E aí, da passagem do Cabo da Boa Esperança para a Índia, vão levar mais 10 anos para eles conseguirem fazer essa viagem. Quem vai conseguir vai ser um cara chamado Vasco da Gama, certo? Ele vai conseguir em 1498. Nesse meio tempo, aconteceu de aparecer um cara chamado Cristóvão Colombo. Ele nasceu possivelmente em Gênova, que era uma cidade-estado italiana, e ele acreditava que o mundo era esférico. Ele falava o quê? Se eu estou aqui na Europa, certo? E eu quero chegar à Índia, mas eu não consigo ir por aqui, talvez, se eu der a volta, eu consigo chegar à Índia, né? Ele só não sabia que, assim, no caminho, né, ele ia ter uma coisinha chamada continente americano, que é onde nós estamos. A ideia dele estava certa, é claro, só que, assim, ele teve alguns problemas. Ele não pensava o tamanho do mundo, ele achava que o mundo era bem menor, porque ele não sabia que existia o continente americano, que é enorme, certo? Ele também não sabia o tamanho do Oceano Pacífico, que é o tamanho disso aqui, é só azul, certo? Ele pensava que ia ter, ia sair da Europa, cruzar o Atlântico e ia chegar na Índia, né? Aqui do outro lado. Mas, enfim, ele teve aí alguns problemas. Ele vai apresentar a ideia dele em Portugal, não vai ser aceito, e aí ele vai para a Espanha. Nessa época, os portugueses já estavam lá na África, tentando chegar na Índia e tal, e os espanhóis conseguiram unificar a Espanha com o casamento de uma rainha chamada Isabela de Castela e o rei Fernando de Aragão. Eles mantiveram seus reinos, seus domínios, mas fizeram o casamento e assim os filhos deles fizeram a Espanha, né? E aí ele apresentou a ideia, falou que o mundo era redondo, que dava para você chegar na Índia, ao invés de navegar para o Oriente, saindo para o Ocidente, dando a voltinha.
Na época acharam que ele era louco, mas a Isabel, ela botou fé no cara. Ela era uma mulher super culta e tal, e ela acreditou nele. Até porque essas ideias, elas não eram tão novas, existiam aí já ideias de que a Terra era redonda desde a Grécia Antiga. Ela acreditou nele e quis financiar a expedição deles. Ela estava meio sem dinheiro, ela até chegou a penhorar, quer dizer que ela emprestou em troca de dinheiro algumas joias dela para fazer aí uma frota de navios para o Colombo. O Colombo vai sair da Espanha, né? Espanha, aqui, e vai navegar rumo ao continente americano, né? No caso, ele achava que estava indo para a Índia. É por isso que a gente chama os nativos do nosso continente de índios. Quando ele chegou aqui, ele achou que estava na Índia, né? Ou aqui, na verdade, América Central. Ele achou que estava na Índia, e ele chamou os nativos de índios e a gente chama eles assim até hoje, né? E o Colombo, ele teve alguns problemas. A viagem durou muito mais do que ele esperava, muito mais. Ele achava que chegaria em um mês, levou quase 3, né? O pessoal do navio dele, assim, marinheiros, eles tinham aí algumas tradições, certo? Eles tinham muito medo do mar, né? Eles achavam que o mar tinha que ser respeitado, que o mar tinha monstros. Alguns achavam que a Terra era plana, que você ia pegar, navegar e cair no fim do mundo. E assim, coisas que pioravam. A água, certo? Você tá no mar, você não pode beber água do mar. Você precisa de água potável. Então, eles carregavam água no mar, água no barco, né, em barris de madeira. Só que a madeira com água, ela estraga muito rapidamente. Mas eles ainda iam ter que precisar beber alguma coisa, né? Tem que se manter hidratado. Uma coisa que não estraga a madeira é álcool. Então, além da água que eles levavam por um período de tempo que ela fosse útil, eles levavam vários barris de rum, que é uma bebida alcoólica super forte. Vocês já devem ter visto filmes de pirata, desenhos e tudo mais, em que mostra aqueles marinheiros super bêbados, eles cantando que vão tomar muito rum e tudo mais. Então, eles tomavam mesmo. Porque acabou a água, eles tinham que se manter hidratados e o rum dava para conservar durante muito tempo nos barris de madeira, né? Então, imagina que esse povo tava aí no alto mar, tipo, muito bêbado. Muito bêbado. O quão bêbado? Olha, existem os diários do Cristóvão Colombo, eles sobreviveram ao tempo. Existe uma parte muito específica dele em que ele fala que ele viu as sereias no mar. E elas não eram tão bonitas assim. A partir daí, deixo vocês deduzirem o quanto eles estavam bêbados. Mas enfim, como eu estava dizendo, a viagem demorou muito. Então acabou a água, eles estavam só à base de rum. A comida começou a acabar, porque eles também levaram comida por um período de tempo menor do que eles estavam. E aí a tripulação, né, do navio começou a ficar preocupada, tipo, estamos no mar há muito tempo, você não sabe onde você tá indo, a gente tá sem comida, a gente tá quase sem bebida, a gente vai morrer aqui. E aí começou um pessoal a querer voltar, um pessoal que achava que se voltasse, eles já tinham ido tão longe que não ia dar, que a comida ia acabar antes. Aí o pessoal chegaram até a planejar matar o Cristóvão Colombo. A sorte dele foi que acharam a terra. Chegaram nas Índias, né? No caso, América Central, que vai ser chamada de Índias Ocidentais durante um bom tempo, certo? Chegou lá, o Cristóvão Colombo vai achar que é uma ilha, né? Vai conhecer os nativos, vão trocar algumas coisas e tal. E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a perceber que aquilo não era uma ilha, que era algo muito maior, né? E a coisa eles vão começar a pensar qual o tamanho daquele lugar que eles acharam, quando eles percebem que não é a Índia, né? Isso foi em 1498. 1492, desculpa. 1492, Cristóvão Colombo chegou na América, certo? A partir daí, o pessoal começa a querer entender melhor essa terra do Colombo. Em 1500, um nobre português chamado Pedro Álvares Cabral vai ganhar o financiamento para chegar nas Índias também.
na Índia mesmo, certo? E aí ele vai estar saindo de Portugal, diz ele que os ventos levaram ele para outro lado. Existem umas teorias de que já se imaginava que se achou terra por aqui, seguindo reto, né? Talvez indo para baixo também achasse mais, né? Então tem aí uma conspiração se foi acidental ou não. Mas o ponto é que em 22 de abril de 1500, o Pedro Álvares Cabral chegou com o navio dele aqui no Brasil, nessa pontinha, que dá na Bahia, né? E assim a gente tem o descobrimento do Brasil. Muito complicado falar descobrimento, na verdade. Existem algumas pessoas que falam achamento do Brasil, porque é muito complicado eu falar que eles descobriram o Brasil se tinha milhões de pessoas vivendo aqui, né? Como é que você descobre uma coisa que já tem gente, certo? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Continuando só. Aí o Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, né? Cadê o Brasil aqui? Né? Chegamos no Brasil, aí eles vão procurar, tipo, coisas preciosas, que o Cristóvão Colombo, na América Central, ele vai encontrar vários povos que tem muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas e tal. E aí, Pedro Álvares Cabral também queria, né? Claro, dinheiro, riqueza e tal. Lembrando que o mercantilismo são riquezas físicas, né? E aí ele não vai encontrar. Então o Brasil, ele vai ficar meio que abandonadinho pelos portugueses durante um tempinho, porque ele não se mostrou muito promissor para riquezas de início, depois que eles vão fazer aí uma colonização real. Continuando as navegações, certo? Em 1519, percebam aí, passou 20 anos, porque eles foram, como é que eu posso dizer? Eles foram explorando aí o que dava para fazer. Um cara chamado Fernão de Magalhães vai sair daqui, da Europa, e vai contornar o continente americano e vai dar a primeira volta ao mundo. Teve muitos problemas. Pensa num cara que teve problemas. A expedição do Fernão de Magalhães saiu com 237 pessoas e só voltaram 17. O resto morreu tudo. Morreram de desidratação, de fome, de doenças. Teve lugares onde eles pararam, né, para pegar comida, água, essas coisas, que encontraram povos hostis, canibais. Nossa, eles tiveram muitos problemas, né? Mais de 200 pessoas mortas, deram a primeira volta ao mundo. A partir desses estudos também, teve um cara chamado Américo Vespucci, que ele vai perceber que, na verdade, todas essas terras descobertas pelo Cristóvão Colombo e pelo Pedro Álvares Cabral não eram apenas ilhas, eram um continente, por isso que o continente chama América, em homenagem ao Américo Vespucci. A partir de então, tipo assim, os europeus eles vão começar a explorar bastante o continente americano. Em 1519 chega aí o Cortés, que é da Espanha, que ele vai para a região do México. Cadê o México aqui? Né? Ele vai encontrar com os astecas, vão ter várias guerras, vai matar muita gente e eles vão dominar o México. Em 1531, o Pizarro, que também é espanhol, vai chegar aí na América do Sul espanhola, né, região do Peru, Chile, e vai dominar os Incas, certo? E aí a gente tem o descobrimento e a colonização do continente americano pelos europeus. É muito complicado por várias coisas, né? A nossa cultura, ela é baseada em grande parte na cultura europeia, né? Até mesmo o idioma que a gente fala, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos comportamos e tudo mais. Então isso é de uma importância histórica gigantesca para todos nós. Nós não estaríamos aqui se não fosse por isso, né? Mas assim, ela também é muito complicada porque ela gera uma série de complicações, certo? Como eu disse para vocês, a gente fala de descobrimento da América, descobrimento do Brasil, só que tinham pessoas vivendo aqui, né? Eu vou focar no Brasil porque, né, é onde nós estamos e nos impacta mais. Para vocês terem noção, no Brasil, antes dos portugueses, se calcula que tinha mais de 3 milhões de indígenas.
Hoje em dia existem aproximadamente 800 mil e um pouquinho. Onde for parar todas essas pessoas? Então, morreram, né? Os portugueses mataram muitos, né, por várias razões. Tentaram escravizar muitos, não deu certo. Por que não deu certo? O Brasil, ele é uma terra muito privilegiada, certo? Nossas terras são extremamente férteis. Os indígenas, eles tinham uma relação com a natureza muito próxima, então eles tinham, assim, comida para todos os lados, né? Imagina assim, você tá com fome, você olha pro lado, tem uma árvore com manga. Você olha pro lado, tem um pé de mandioca. Então, assim, o pessoal, eles... Não que eles não tivessem agricultura, mas, assim, eles precisavam plantar poucas coisas. Porque a maior parte das coisas de alimentação, a própria natureza servia a todo mundo, sem nenhuma necessidade de trabalho. Parece perfeito, né? Tipo assim, você não precisa trabalhar para comer. Olha que básico, que prático. E aí chegam os portugueses e falam que eles têm que trabalhar. E eles não entendem, tipo assim, pra que eu vou ficar fazendo isso se tem tudo de graça sem eu precisar fazer nada? Então eles não aceitam muito bem o modo de trabalho dos portugueses. Eles se revoltam, os portugueses vão castigá-los muito, vão matar vários, certo? Além disso, assim, o continente americano, ele estava isolado fazia milhares de anos, literalmente. Então, assim, a Europa, ela tinha o seu modo de vida, inclusive com coisas muito próprias, tipo vírus, bactérias, doenças, certo? Que não existiam no continente americano. E aí, quando os europeus vão para o continente americano, eles levam, né, todas essas doenças com eles. Os índios não conheciam essas doenças, eles não tinham anticorpos ou imunidade para elas. Então eles morreram muito fácil de várias coisas. Muitos morreram de gripe, muitos morreram de varíola, de sífilis, enfim, várias doenças, certo? Então foi muito complicado o que os europeus fizeram com os índios, né? Eles se aproveitaram, às vezes até da inocência de indígenas que trocavam qualquer coisa por um objeto que eles nunca viram, tipo, me vê suas joias por um espelhinho. Eles davam, né? Me vê tantos quilos de comida por um pente. Eles davam. Me vê, sei lá, tantas aves exóticas que vocês têm por um cobertor que está cheio de doenças. Eles davam, e aí eles levavam o cobertor pra aldeia deles, pegavam as doenças, passavam para todo mundo que eles amavam e todo mundo morria, né? Então, assim, o descobrimento, da mesma forma que ele é super importante, é importante também a gente perceber que ele foi, de certa maneira, uma coisa que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Eu falei só a quantidade de indígenas mortos no Brasil, mas a gente tem os indígenas mortos em todo o resto do continente americano, na América do Sul, Central e do Norte, tá? Então, aí, são coisas a se pensar sobre o impacto que os europeus têm no continente americano. Desde mudar a nossa cultura, anulando a cultura local, né? Embora a gente tenha algumas sobrevivências disso, como também o impacto demográfico, que seria a morte de milhões de pessoas. Tá? Essa aula acabou meio triste, mas assim, são coisas que são importantes de se pensar, tá ok? Beijinho, tchau, tchau!